Bem, vamos lá. A lista de exercícios que eu passei para vocês, ela era composta de 7 atividades, tá? Então, a primeira delas era uma atividade muito simples, certo? Que pedia, por exemplo, para que você realizasse o cálculo de números entre 1 e 100 e você imprimisse na tela, então, como resultado, todos que fossem múltiplos de 2, certo? O que eu vou fazer aqui é nada mais, nada menos do que mostrar os resultados. Meu objetivo é fazer com que a gente revise o assunto teórico, porque a prova é teórica, tá? A obrigação que vocês vão fazer é teórica. Então, nós vamos rever aquilo que vocês fizeram na prática, quem fez a lista, e eu vou aproveitar para revisar o assunto prático e, digamos assim, explicando melhor o conceito teórico que tem por trás dessa prática, certo? Então, aqui por trás, o que, é que nós temos? Eu não vou entrar em detalhe, por exemplo, em projeto, pacote, tá? Não é esse o objetivo. Mas a questão eu criei um projeto inteiro para a lista de exercícios e cada exercício eu criei um pacote para que ele pudesse, então, ser subdividido, certo? Isso aqui seria o seguinte, como se lista de exercício aqui, esse projeto inteiro fosse um programa. Eu quero criar um programa em Java, então eu criei um projeto chamado lista de exercício. Lista de exercício, no caso. Certo? E cada pacote seria uma subdivisão desse programa. Então, dentro dos pacotes, eu vou ter o quê? Eu vou ter classes, que em Java, cada classe fica dentro de um arquivo. Certo? Eu não posso ter duas classes dentro de um mesmo arquivo em Java. Ok? Bem, outro detalhe é que cada arquivo Java vai ter uma extensão .java. Tipo, quando a gente salva um arquivo do Word, ele é .doc, né, o docx. O arquivo do Excel é xls ou xlsx. Em Java é um arquivo .java. Então, o arquivo .java é um arquivo que vai armazenar, por exemplo, uma classe, certo? Então, cada classe vai ser composta da seguinte maneira. Você vai declarar ela como pública, certo? A palavra class e o nome da classe. Seguinte, todo programa Java requer que nós tenhamos a criação de uma classe, tá? Então, aqui dentro nós temos uma classe criada. Para esse primeiro exercício, foi pedido letra A e letra B. Então, eram duas classes que precisavam ser criadas. Uma que fizesse esse cálculo, que imprimisse os números entre 1 e 100, que fosse múltiplo de 2, ou que fosse par, certo? Então, nesse caso, o que eu fiz? A gente fez a criação da classe e dentro dela um método main. Por quê? Porque sem o método main, sem esse método aqui, que é o método main, que ele é público, estático, certo? E vazio, porque ele não tem o parâmetro retorno, return. Sem esse método main aqui, eu não conseguiria, por exemplo, rodar o meu programa. Eu não conseguiria apresentar o resultado aqui embaixo na parte de console. Então, para isso que eu precisei fazer essa declaração, certo? Então, esse método main declarado, reparem que ele abre chaves aqui, fecha chaves aqui. Então, toda chave que abre, fecha. Todo parênteses que abre, fecha. Tá? Toda aspa que abre, fecha. Senão, você vai ter no seu programa. Então, nesse caso, eu criei o método main dentro da minha classe pares, e dentro do método main, então, eu fui e coloquei o meu programa, para que ele pudesse ser executado dentro do Eclipse, certo? Eu criei uma variável chamada i, do tipo inteiro, para que ela pudesse ser o elemento de interação. O que eu quero dizer com isso? Eu declarei a variável i simplesmente para ela poder fazer o programa funcionar. Dentro do meu laço for, que vai ser o repetidor, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias para chegar ao meu resultado, eu vou dizer o seguinte, que essa variável i, que foi declarada aqui, ela vai começar igual a 1, certo? E aí, nesse segundo parâmetro do for, ele está dizendo o seguinte, enquanto i for menor ou igual a 100, você vai incrementar mais 1, a variável i. Esse aqui é o laço for, certo? Você já tem um certo conhecimento. Pelo menos já era para ter, né? Já viram. E aí temos aqui, então, uma outra condição. Eu coloquei um if, por quê? Porque cada vez que eu testar essa condição, ele vai rodar a variável i aqui dentro e vai incrementar mais 1. Então, eu digo que se i, ao ser dividido por 2, o resto da divisão for igual a 0, automaticamente eu vou saber que o valor de i é um múltiplo de 2, ou seja, é um número par. Então, eu vou imprimir a variável i só se essa condição do if aqui for certa. Ou seja, a primeira vez que eu rodei, o i vale 1. Então, ele vai chegar aqui e vai falar, i dividido por 2 sobra 0? Não, sobra 0,5. Então, i não é par. I não é divisível por 2.
Logo, ele não vai imprimir o valor 1. Só que a partir do momento que eu rodei a primeira vez o meu laço for, o i, ele teve esse i mais mais. Esse i mais mais significa dizer acrescentar mais 1. Então, estou dizendo que vai ser 1 mais 1. Logo, no meu segundo laço do for, o i vai valer 2. Então, aqui ele passa a valer 2. Então, vai ser 2, mesma coisa aqui. 2 é menor ou igual a 100? É menor. Então, ele vai incrementar mais 2, mas antes ele vai fazer isso aqui. 2 módulo 2, ou seja, 2 dividido por 2, resta 0? Resta 0, porque 2 é par. Então, ele vai imprimir o número 2. Assim sucessivamente. Ele vai fazer 3, 4, 5, 6, 7, até o número 100. Então, quando eu executar aqui meu programa, ele vai imprimir aqui no console toda a sequência numérica seja divisível por 2. Certo? Pronto. Ele vai partir do 1, o 1 não é, então ele parte por 2, 4, 6, 8, até 100. Certo? Ele queria que fosse de 1 até 100, então o nosso algoritmo faz esse processo de 1 até 100. Certo? A letra B do exercício, ela pedia algo muito parecido. Tá? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer essa mesma lógica aqui. Ó. Eu vou colar aqui dentro dessa mesma lógica. Tá? Essa outra classe aqui, eu vou colocar, por exemplo, múltiplo de 3. Eu vou chamar essa classe de múltiplo de 3. Só que se o nome da classe é múltiplo de 3, o nome do arquivo aqui em Java também tem que ser múltiplo 3. Então, quando eu clicar aqui, ó, repare que ele está marcado em vermelhinho. Quando eu clico aqui em cima, o próprio Eclipse já me sugere a mudança do nome do arquivo. Eu vou mudar, então, para múltiplo3.java. O nome do arquivo vai ficar o mesmo nome da classe. Isso é outra observação que eu quero fazer com vocês. É obrigatório em Java, tá? O nome da classe tem que ser o nome do arquivo. Tá? Então, por que eu vou seguir a mesma lógica da letra B do exercício 1? Porque ele pede para imprimir os múltiplos de 3. Então, aqui eu vou usar a variável i, ela vai começar de 1, etc. Só que em vez de ser i módulo 2, ou seja, i dividido por 2 e o resto 0, vai ser i módulo 3. Porque eu quero saber se esse número que representa pela variável i, ele é divisível por 3. Então, ele só vai imprimir na mesma lógica do anterior, se for múltiplo de 3. Certo? Eu vou salvar isso aqui. Vou executar. E ele vai imprimir a sequência. Certo? Ele vai começar do 3, né? Porque o 1 também não é divisível por 3. Então, 3, 6, 9, 12, tá? Até 99. São todos os números que são divisíveis por 3. E na sua divisão, não resta nada, não resta nenhum valor inteiro. Certo? Esse é o exercício 1. O exercício 2, ele pedia para que fizesse o cadastro de uma pessoa através dos seguintes atributos: nome, sexo e idade. E criasse um método que, então, realizasse o cálculo para que nós soubéssemos se aquela pessoa é maior ou menor de idade. Certo? Então, eu criei um pacote chamado exercício 2. Dentro dele, eu criei uma classe chamada pessoa, que vai servir para qualquer tipo de pessoa. O nome do tipo string, sexo do tipo string e idade do tipo inteiro, certo? E eu criei um método, que ele é público, ele é void porque ele não tem o parâmetro return, certo? De retorno, e ele vai se chamar maior de idade, certo? Poderia ser chamado outro nome aqui? Poderia ser chamado teste a idade, certo? Verifica a idade, qualquer coisa. Então, como é que eu faço para calcular a idade de uma pessoa? Bem, eu tenho que receber um parâmetro do tipo inteiro, que no caso vai ser a idade, tá? Então, toda vez que eu executar um método maior de idade, eu tenho que ter no mínimo um parâmetro aqui, que no caso vai ser a idade da pessoa. E ele vai fazer um teste lógico. Se a idade for maior ou igual a 18, ele é maior de idade. Se não, ele vai ser menor de idade. Essa é a lógica. Tá? Então, reparem que eu abri esse método aqui e fecho ele aqui. Abre, certo? E eu já coloquei o system autoprint aqui para ele imprimir. Então, toda vez que eu chamar um método maior de idade, colocar uma idade aqui, ele automaticamente vai dizer se a pessoa é maior de idade ou menor de idade. E para testar isso aqui, como é que eu faço? Aí eu criei uma outra classe chamada calculidade, certo? Que eu coloco, então, os dados da pessoa. Essa classe, como essa classe pessoa, ela só serve para estruturar um objeto, ela não tem um método main. Como essa outra classe, calculidade, ela serve para executar o meu programa, eu tenho que ter o método main.
Logo, toda a classe Java que vai ser executada e que vai apresentar resultados na tela, ou em qualquer outro tipo de resultado, obrigatoriamente tem que ter o método main. Isso é conceitual, tá? Então, dei uma revisada também nos assuntos teóricos, que a prova vai ser baseada na teoria. Ok? Então, dentro do método main, eu vou criar objetos. Eu criei aqui um objeto chamado pessoa, que é do tipo pessoa. Então, onde é que vem esse tipo pessoa com P maiúsculo? Da classe pessoa. Então, quando eu digo que esse objeto pessoa com P minúsculo, todo objeto começa com letra minúscula, tá? E toda classe com letra maiúscula. Então, quando eu chamo um objeto chamado pessoa, digo que ele é do tipo pessoa, eu estou dizendo que esse objeto pessoa, ele vai poder acessar todas as características dessa classe pessoa, ou seja, esses atributos e esse método. Certo? Então, quando eu digo que eu criei essa pessoa, como é que eu digo que eu criei esse objeto? Quando eu coloco igual, new, pessoa. Estou dizendo que esse objeto pessoa é uma nova instância da classe pessoa. E aí eu tenho, então, pessoa.idade. O que é idade? Idade é um atributo, certo? Então, eu vou ter pessoa.idade igual a 15, estou dizendo que a idade dessa pessoa vai ser 15 anos. Pessoa.nome, eu estou dizendo que o nome dessa pessoa é José. Pessoa.sexo, estou dizendo qual é o sexo dessa pessoa. E aqui embaixo, então, eu chamo os métodos para que ele possa ser utilizado. Eu coloquei aqui um system.out.print para que ele imprima o nome da pessoa. Eu coloquei aqui pessoa.maior de idade. Aí aqui já é diferente, tá? Reparem que, deixa eu só dar um enter aqui para separar um pouquinho as coisas. Certo? Então aqui eu tenho, vou até colocar o comentário aqui para ficar mais claro. Declaração de objeto, então declara o objeto e os seus atributos, né? E automaticamente os seus valores. Lembrando que se o atributo é numérico, eu não preciso colocar aspas, se o atributo é textual, eu tenho que colocar aspas. Tá? Eu coloquei esse print aqui para que ele imprima o nome da pessoa. E depois eu chamei o objeto pessoa ponto maior de idade. O que é esse maior de idade? É um atributo ou um método? O maior de idade é um método. Como é que eu sei diferenciar quando eu estou chamando um atributo e quando estou chamando um método? Isso. Automaticamente, quando eu tenho esses parênteses aqui, ó, eu já sei que eu estou chamando um método. Lá na outra classe, está aqui, ó, o método que eu declarei. Então, aqui em cima são atributos, aqui embaixo são métodos. Certo? Então, eu declarei um método chamado maior de idade. Certo? Esse método maior de idade, então, ele precisa ter um parâmetro. Que no caso, se eu voltar lá, vocês vão ver que é a idade da pessoa. Então, aqui ele vai chamar pessoa.idade. Por quê? Porque eu tenho que dizer a que objeto pertence à idade que eu quero trabalhar. Quando eu digo que esse objeto pessoa, ele é uma instância dessa classe pessoa, eu estou dizendo que esse objeto pessoa pode usar os atributos de pessoa e os métodos de pessoa. Eu vou executar e ele vai imprimir José, menor de idade, que é essa primeira parte do programa aqui. E aqui embaixo, Jéssica, maior de idade, que é a segunda parte desse programa. Certo? E isso é o exercício 2, sem muitas complexidades. Tá? Mas é interessante ter um padrão. Mas para esse exercício, foi pedido para que criasse uma classe que cadastrasse os dados básicos de veículos, que poderia ser de dois tipos. Pode ser veículo de passeio ou veículo utilitário. E depois fizesse uma outra classe que fizesse o cálculo mesmo de quanto custaria a locação, certo, de um veículo por um determinado tempo. Então, primeiramente, a primeira classe é a classe veículos, né? E ela vai ter como atributo modelo, marca, valor, locação, quantidade de dias, cada um com seu tipo aqui declarado. E eu criei dois métodos. Ah, tem como resolver isso de outra maneira? Tem. Você pode criar uma classe para veículo de passeio, outra classe para veículo utilitário, por exemplo, né? E uma terceira classe só para criar os objetos. Ou você pode fazer como eu fiz, duas classes. Uma para veículos, né? Tanto faz qual tipo de veículo ele vai ter essas características. E eu crio um método para cada um. Quando o veículo for de passeio, ele vai usar o método passeio. Que ele é public double passeio. Por que ele é public double? Porque o que ele vai calcular aqui tem um valor que é do tipo double, que é o valor locação. Então, se um deles aqui é double, o resultado dele vai ser double. Certo? Porque no caso, como é que eu calculo o preço da locação? Vai ser a quantidade de dias, que é um atributo, vezes o valor da locação, menos 20. Por que menos 20? Na verdade,
esse total aqui, que é uma variável que eu declarei só aqui dentro do método, ela vai me dar como retorno o total de dias que eu passar, né, para aquele cliente, vezes o valor da locação. Só que lá na regra do exercício dizia que se o veículo fosse de passeio, ele vai fazer esse cálculo, mas vai dar um desconto de R$ 20 no valor da locação. Se o veículo fosse utilitário, ao invés de dar um desconto, ele ia dar um acréscimo de R$ 40, ele ficaria mais caro. A lógica é a mesma, tá? E a outra classe, então, que é a calcula locação, ela vai ter a mesma lógica, o nome dela aqui, e como eu preciso executar ela vai ter o método main, tá? Então, o método main aqui para criar-se os objetos. Então, aqui, eu vou criar o objeto, certo? Então, o objeto pode ter qualquer nome, que no caso eu chamei de Uno, tá? Então, esse objeto Uno, ele vai ter um ano, ele vai ter uma marca, ele vai ter um modelo, vai ter a quantidade de dias que eu estou locando ele e vai ter o valor da locação, certo? E aí, para que ele faça esse cálculo, eu vou ter que usar o método passeio, porque o Uno, né, o Fiat Uno, ele é um veículo de passeio. Então, para eu imprimir na tela quanto vai dar o total, eu vou lá e coloco o Uno, que é o nome do objeto, ponto passeio, que é o método que eu quero utilizar, certo? Então, quando eu executar isso aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, certo? 560. Por quê? Porque ele está multiplicando. Ele vai dar um desconto de 20 aqui no 100, certo? Então, isso aqui seria 100 menos 20 vezes 7. Tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3. Com só 3 dias de locação, o preço de locação é sempre R$ 100, certo? Vou multiplicar, vou executar aqui, ele vai me dar o valor de 240, certo? 3 vezes 100 daria 300, certo? Então, daria R$ 300 no normal. Mas como eu tenho um desconto de 20, ele vai dar um desconto de 20 em cada diária, certo? Então, eu teria um desconto de R$ 60. Tem que ser valor de R$ 20 de desconto no total. Então, eu teria que mudar aqui só os parênteses, tá? Eu boto a quantidade de dias vezes valor da locação menos 20. Aí o menos 20 é no geral. Ele calcula tudo depois que ele desconta o menos 20. Certo? Se eu mudar a regra para esse cálculo, eu vou salvar aqui, vou executar novamente, certo? Aí o valor vai dar R$ 280. Aí realmente ele está descontando R$ 20 do total que a pessoa deveria pagar, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou trazer as duas resoluções, certo? Uma para passeio e uma para utilitário. Vou executar aqui, ele vai dizer, ó, 280 e 340. Então, se o veículo for de passeio, os mesmos 3 dias e os mesmos R$ 100 de locação fica 280, certo? Com desconto de 20. Se for utilitário, não. Certo? Vai ficar um pouco mais caro, porque ao invés de ter desconto, ele acrescenta R$ 40. Então, eu vou salvar aqui as alterações, executar e vai dar aquele resultado. Certo? Passeio vai dar um valor e utilitário vai dar outro. Certo? Exercício 4. Exercício 4, ele tem aquela questão da empresa de informática, que tem que gerar a fatura, né? Uma fatura aí de venda. Então, nós vamos ter a classe fatura e vamos ter a classe gera fatura, certo? Na classe fatura, nós vamos ter os atributos número, descrição, quantidade comprada e preço. E nós vamos ter um método que é justamente o que vai retornar o total dessa fatura, o total dessa venda. Então, ele é double, tá? Porque eu quero que ele me retorne um double. Geralmente, quando nós estamos falando de valores financeiros, não trabalhar com double, porque todo valor financeiro vai ter casas decimais, certo? Seja dólar, real, qualquer valor, qualquer moeda. E os demais, não. Quantidade comprada, por exemplo, eu não vou comprar meio equipamento, não vou comprar meia televisão, né? Ou 2,5 geladeiras. Mas se você falasse, por exemplo, mas num supermercado, eu posso comprar 1,5 kg de carne, né? Eu posso comprar 600 gramas, seria 0,600? Posso. Então, nesse caso, aí muda a lógica do meu programa. Por isso que eu digo para vocês, declaração de variáveis não é universal, tá? Existem as regras do Java. Toda variável tem que ter um tipo.
mas não é toda vez que toda vez que o preço vai ser double? Não, porque eu posso ter um programa que meu preço seja float ou que seja inteiro, certo? Eu posso ter um programa que o preço seja string, porque eu quero colocar R, cifrando e tudo mais. Então, depende muito do que eu vou fazer com o meu programa. Então, eu criei essa outra classe chamada geraFatura, com o método main, um objeto chamado fatura, que vai ter os atributos número, descrição, preço e quantidade. Então, eu coloquei lá, né, eu disse que o mouse, o preço dele é R$25, e a quantidade que foi comprada foi 5. E aí eu fui lá, chamei o System.out.print, mandei ele imprimir, né, a descrição da fatura, que no caso é o produto, e mandei ele imprimir o total da fatura, que no caso é uma chamada que eu estou fazendo ao método valor fatura. Eu vou executar aqui e ele vai me dar o resultado. Certo? No caso é 5 vezes 25, que vai dar 125. Vamos ver. Exercício 5 era a questão dos alunos, tá? Então tem uma classe aluna. Bem, essa classe aluno, então, vai ter 4 atributos: nome, CPF, matrícula e e-mail. Nem método pedir. Tá? Eu poderia criar um método aqui para imprimir tudo já, certo? Mas não pediu nenhum método, só pediu para criar a classe aluno. Então, eu só criei os atributos e a teste aluno para imprimir. Aí sim, aqui eu fiz mais coisas, tá? Dentro do método main, eu criei um objeto aluno 1, um objeto aluno 2, para ele imprimir 2 resultados. Quando eu mandar executar, ele vai imprimir assim, certo? A primeira lista, nome do aluno, matrícula, CPF e tal, e a segunda lista. Exercício 6. Esse aqui é da conta bancária, certo? Então, eu vou ter uma classe chamada cliente, outra classe chamada conta bancária, onde cliente vai ter os atributos, é bem parecido com aquela do aluno, tá? Eu vou ter esses atributos aqui do cliente, que é o nome, CPF, RG, o número da conta e o telefone dele, e a outra classe com o método main, que vai ter, então, cliente 1, certo? Que vai ter atributos e vai chamar, então, a execução para que possa ser impresso. Como eu não tenho nenhum método aqui, só tenho atributos, aqui também eu não vou ter métodos, tá? Eu só vou ter o System.out.print, que é um método de impressão do próprio Java, concatenando aqui também, e ele vai imprimir no cliente e tal e tudo mais. Então, quando eu executar aqui, ele vai aparecer esse resultado, certo? Professor, Oi. essa aula aqui que você está, ela está sendo gravada para ser disponibilizada, não? Sim. Certo. Eu vou depois colocar no meu YouTube e compartilho o link com vocês no sala de aula. Ok. Esses dois exercícios 5 e 6 são bem simples, tá? E o exercício 7, eu tenho lá a questão dos funcionários, R$100. E eu queria o método salário bruto, porque ele pede para calcular o salário do bruto do funcionário da seguinte maneira: o salário dele vai ser o salário que foi passado aqui, mais o valor do vale-refeição. A classe testa funcionário, ela vai ter o método main, certo? E vai ter um objeto chamado funcionário. Esse objeto funcionário também vai ter os atributos, tá? Com seus valores. E aqui também vai ter a impressão. Eu também botei umas firulas aqui, mas que nada mais é do que só um apelo visual, tá? O recurso mesmo é texto, concatenação com... Então, essa classe, esse exercício 7 também é só uma repetição daquilo que você já fizeram, para imprimir aqui dessa maneira. Funcionário, Daniel, matrícula, tal, salário, então, CPF, e salário bruto. Beleza, pessoal. Então, exercício 5, 6 e 7 é semelhante, tá? O processo é o mesmo. A gente criou uma classe que serve como estrutura, né, para os objetos, que vai ter atributos e método, certo? E outras que vão ser apenas para executar o programa, certo? Essa, digamos assim, é a parte da revisão que tem a ver com a lista de exercícios, certo? Beleza? Compreenderam? Pessoal, então é isso, tá? Essa revisão eu fiz questão de esmiuçar um pouco a questão dos conceitos, porque a nossa avaliação será teórica.